eu decidi reprogramar totalmente a minha vida. Eu tenho 50 dias para isso. Caso eu falhe em uma das 6 tarefas diárias que eu me propus a cumprir, eu volto pro dia 1. Eu sou Daniel, tenho 30 anos. Hoje eu digo que eu sou um especialista em procrastinação. Esse especialista em procrastinação já foi disciplinado um dia, né? Quando eu tinha ali em torno dos meus 18 anos de idade, eu estudava em torno de 14 horas por dia em busca do concurso dos meus sonhos. Passei 3 anos nessa vida, aprendi que a disciplina ela realmente pode mudar nossa realidade e eu sou prova disso. No entanto, assim que a gente conquista certos sonhos e objetivos na vida, a gente deixa de lado algumas práticas que são importantes nessa trajetória. Eu trabalho com posicionamento digital há quase 10 anos, sempre trabalhando para os outros, ajudando, auxiliando profissionais a terem suas redes sociais mais alinhadas com o seu posicionamento. Nisso tudo, eu ganhei experiência, ganhei expertise, mas essa conquista dos meus objetivos, hoje o que o digital me trouxe, as possibilidades financeiras, possibilidades de vida mesmo, se eu posso dizer assim, me trouxeram uma situação de conforto. E o Iman Gadzhi, ele sempre diz que quando a gente não tem uma estrutura sólida de disciplina, essa dopamina barata das coisas que acontecem ao nosso redor, ela nos consome. E isso que tem acontecido comigo nesses últimos anos. Reestruturar toda a minha vida em 50 dias, trazendo hábitos, práticas antigas, tornando essas práticas novamente hábitos na minha vida. E para isso eu parei todos os trabalhos que eu estou fazendo atualmente, cancelei todas as minhas consultorias, fechei todas as minhas mentorias para que eu possa recomeçar um trabalho da minha vida completamente do zero. Eu me formei em administração de empresas, me formei em design gráfico, comecei a aplicar esse trabalho, essa expertise, me especializei, fiz MBA em marketing e publicidade, produzi conteúdos para diversos canais, diversas redes sociais, auxiliei profissionais dos mais diversos nichos e no fim, tudo que era para mim eu não fiz, como por exemplo, a criação de um canal no YouTube, um Instagram próprio em que eu pudesse estar divulgando esse trabalho que eu faço e no fim das contas, como eu falei, a procrastinação foi mais forte. E esse paradoxo entre saber o que eu tenho que fazer na teoria e executar na prática conduziu a minha vida até esse momento. E a solução para isso, eu encontrei um vídeo de Tenzin Lodin, em que ele cria esse projeto de 50 dias, e caso ele falhe em alguma das tarefas que ele se propõe a fazer durante essa janela de tempo, ele volta para o dia 1. E por que eu, como pessoa, decidi fazer isso? Por que ligar a câmera e estabelecer essas metas aqui dentro do YouTube? O principal motivo disso é porque eu vou ser pai do meu primeiro filho. Minha esposa ela está gestante, logo mais ele vai nascer. E entendendo que o pai ele precisa ser exemplo para o filho, eu vejo que eu com os meus 30 anos de idade hoje não sou realmente aquele jovem de 18 anos, motivado e que tinha algumas perspectivas que hoje já não tenho mais, as coisas mudam, a gente amadurece, nós entendemos a vida de uma forma diferente. E sabendo disso, eu me recuso a ser essa pessoa acomodada de exemplo pro meu filho. Alguém que realmente sabe na teoria, mas não vive na prática a execução dessas tarefas e realmente uma vida disciplinada novamente. E esse projeto é definido em algumas estacas, 6 missões diárias que eu preciso cumprir. E a regra é bem clara. Caso eu falhe ou eu não cumpra uma dessas tarefas, eu retorno para o dia 1. Ok, então eu vou detalhar junto com vocês aqui cada uma dessas tarefas e como eu vou cumprir cada uma delas. Lembrando que isso aqui não é sobre metas, é sobre um sistema, porque as metas vazias por si só, elas não funcionam. Eu preciso estabelecer essas tarefas e executar elas, porque quando a gente tem práticas repetidas, aquilo ali se torna a nossa identidade, tá bom? E eu preciso ser bastante transparente com vocês aqui no seguinte aspecto. Cada uma dessas missões, cada uma dessas tarefas está relacionada com um ponto de procrastinação na minha vida. Pontos ou ações que eu deixei de fazer completamente ou eu faço hoje só que de qualquer maneira, de qualquer jeito. E eu não gosto disso. O ideal é realmente que a gente possa cumprir as coisas da melhor forma possível. Ok, Daniel. E como é que você vai executar isso na prática? A primeira missão é o corpo, voltado para o meu aspecto físico. Por que eu preciso fazer isso? Obviamente, quando a gente tem energia, a gente consegue pensar melhor e pensar melhor a gente trabalha melhor. E esse plano é dividido em 2 frentes. A primeira delas é no aspecto aeróbico, corridas. Eu vou executar pelo menos 3 vezes por semana uma corrida, pelo menos. Por que isso? Porque ano passado eu tentei realizar uma meia maratona, só que durante os treinos eu me machuquei, eu me lesionei. E aí eu não concretizei esse objetivo que eu tinha. Então eu estabeleci que em 2026 eu faria isso novamente. E para isso eu preciso retomar minha rotina de corridas voltadas para esse tipo de atividade. A segunda frente é voltada para o trabalho de fortalecimento muscular. Então eu vou retomar a minha atividade na academia, justamente para que meu corpo esteja pronto
e também essa atividade de forma sequencial possa realmente mudar esse aspecto da minha vida que eu realmente tenho deixado de lado. Ok, Daniel, mas você vai fazer exercício 7 dias por semana? Não. Obviamente que eu preciso dos tempos de recuperação. No entanto, esses tempos de recuperação eu vou realizar treinos complementares, mesmo que seja em casa, treinos individuais ali ou alongamentos e tudo mais. Mas eu não irei deixar de realizar atividades físicas 7 dias por semana, nem que seja realmente, como eu falei, um alongamento ali. A missão número 2, a mente. Por que eu estabeleci essa missão? Porque antes eu tinha uma prática de estudos, eu tinha uma prática de crescimento individual, cognitivo, rotineira. E essa prática eu abandonei, eu deixei de lado, pensando sempre no trabalho, trabalhar. É claro que o estudo é importante, obviamente, mas eu não tenho mais essa cerimônia, esse momento de sentar e estudar, de me aprimorar intelectualmente através do conhecimento. Então, essa missão 2 tem essa finalidade. E essa missão, ela é dividida basicamente em 3 pilares. O primeiro deles, estudo de idiomas. Eu já tenho uma proficiência em inglês e espanhol, mas eu acredito que é importante começar também um novo idioma, até para criar novas conexões cerebrais. O segundo ponto, voltar a estudar finanças e economia. Por que isso aqui para mim é muito importante? Porque quando eu comecei no digital, há praticamente 10 anos atrás, produzindo conteúdo, o meu primeiro assunto foi justamente finanças pessoais. Eu fiz o meu primeiro lançamento, que não deu certo, e é muito importante que a gente tenha momentos de frustração durante a carreira aqui no digital para que a gente possa crescer e aprender. Então foi meu primeiro lançamento que não deu certo, foi um curso que eu voltei muito para o aspecto técnico e eu esqueci do aspecto público das pessoas, o que elas querem aprender. Mas, de certa forma, foi um grande aprendizado. Também, nesse aspecto, foi quando eu escrevi o primeiro livro e publiquei junto com o Bernardo, meu amigo. E isso foi muito importante porque, naquela época, como eu não tinha tanto dinheiro, eu entendi a importância da economia, eu entendi a importância de realmente administrar aquele pouco que eu tinha. E é hoje em dia que eu tenho uma situação financeira muito diferente daquela época, graças ao digital também por conta disso, eu abandonei essa prática do estudo. Não que eu deixei de investir, não, eu continuo investindo, mas não com tanto afinco e tanta dedicação como eu tinha antigamente. E o terceiro pilar dentro desse objetivo, dessa missão, é o pilar de estudar sobre o YouTube. Como eu já disse, eu trabalho com digital há mais de 10 anos. Eu sempre trabalhei para os outros e com os outros. Raramente eu publicava ou fazia algo diretamente para mim como eu estou fazendo agora. Eu já auxiliei instituições e profissionais a crescerem no YouTube, a terem canais grandes aqui na rede social, assim como no Instagram, canais que hoje têm centenas de milhares de seguidores. Mas de nada adianta eu começar esse trabalho sem estudar as novas tendências, o que o YouTube tem agora para 2025 e 2026. E eu creio que separar esse tempo dentro desses pilares, mesmo que seja na segunda-feira eu estude finanças, na terça idiomas, na quarta YouTube, estudar sobre isso aqui que eu estou fazendo é a melhor forma de entender e trazer o melhor conteúdo para vocês da melhor forma possível. Missão número 3, o conhecimento. Eu abandonei há muito tempo, que é justamente a prática da leitura. Antigamente, quando eu tinha 18, 20 anos, eu terminava 2, 3 livros por mês. Eu era um leitor assíduo. Hoje em dia, eu acho que esse ano, 2025, eu não terminei 2 livros pequenos, médios, de 150 páginas. E isso me trouxe justamente essa reflexão. Eu preciso parar de ficar consumindo conteúdo lixo, porcaria, e voltar realmente a ler, que isso traz para mim, além de alegria, entusiasmo, conhecimento puro e simples. E a meta que eu estabeleci para esse objetivo é de pelo menos 5 páginas por dia. Parece bem pouco, mas a verdade é que 5 páginas vão me permitir trazer de novo o hábito de leitura. Não somente ler para terminar um livro, mas ler para criar esse hábito. E claro, eu vou aumentando com o decorrer do tempo novamente, mas pelo menos 5 páginas por dia é algo completamente execuível. E o livro que eu escolhi para esse projeto é o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. É um best-seller do New York Times e é um livro que fala muito sobre isso, pequenas mudanças, resultados impressionantes. E esse livro está muito conectado com esse projeto. E até por conta desse tema, eu decidi realmente fazer a leitura desse livro que já tinha comprado há muitos meses e ele estava parado ali na minha estante de livros, na minha biblioteca. Missão 4, o Espírito. Mateus diz no livro dele, na Bíblia, que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu não estou falando aqui de finanças, de dinheiro, de sucesso, não estou falando disso não. É justamente entregar o primeiro momento do nosso dia a Deus. E é uma prática que eu tinha de devocional antigamente, de ler a Bíblia todos os dias, refletir, meditar sobre aqueles textos. E mais uma vez, com essa correria do dia a dia, de acordar, pegar o celular, eu abandonei, eu deixei de lado. Para isso,
eu escolhi o livro de Eclesiastes. E por que eu escolhi o livro de Eclesiastes? Porque Salomão, quando ele escreve esse livro, ele começa a refletir sobre a vida dele, sobre aquilo que ele já construiu, sobre toda a sabedoria que ele tem até aquele momento. Ele começa a falar sobre vaidade, ele começa a refletir sobre as coisas vãs que ele viveu na vida dele, principalmente sobre propósito. E esse vídeo, esse canal, esse projeto, para mim, é um projeto de mudança de propósito de vida. Então eu acredito que não tem livro melhor para que eu possa começar e diariamente eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia, fazer uma meditação sobre ele. E, obviamente, né, pensando nesse aspecto, fazer nos stories ali uma pequena reflexão sobre o capítulo que eu li ou algo do tipo para concretizar essa tarefa cumprida. Missão 5, a família. Depois de Deus, é claro, né, Deus em primeiro lugar, a família, para mim, é a célula máter da sociedade. E de nada adianta eu estruturar toda a minha vida, deixar tudo muito bonito, se a minha casa não está bem. Graças a Deus isso não é um problema, né? Mas algumas arestas precisam ser acertadas. E essas arestas têm a ver com tempo de qualidade com a minha esposa. Algo que eu realmente não tenho feito de forma adequada, se eu posso dizer assim. A gente gosta muito de cinema, de filme. Inclusive posso até falar sobre isso aqui nesse canal futuramente, mas a gente tinha o costume de 15 em 15 dias a gente ia no cinema. Cinema pequeno aqui da cidade, mas era uma prática nossa, do nosso relacionamento, e a gente colocou de lado por conta das atividades da correria da vida. Então, dentro dessa meta, o meu objetivo é pelo menos uma vez por semana a gente sentar e assistir um filme, seja no cinema, seja em casa. Eu digo em casa porque logo logo a minha esposa vai dar luz ao nosso filho, né? E aí vai dificultar um pouco esse processo de ir até o cinema, mas essa é uma das metas que eu estabeleci para esse objetivo, para essa missão. E a outra etapa dessa missão é que pelo menos uma das refeições do dia, seja café, almoço ou janta, a gente vai sentar, vai colocar os aparelhos celulares de lado e vai fazer uma refeição somente eu e ela, e futuramente eu, ela e o nosso bebê, para focar e desintoxicar dessa vida de ficar mexendo no celular enquanto a gente está fazendo refeição. A missão número 6 é basicamente o meu compromisso público em todo esse projeto. Essa regra ela vai amarrar todas as outras. Por quê? Uma vez que eu estabeleci esse compromisso com vocês aqui nesse canal e também no meu Instagram, de certa forma isso me traz uma responsabilidade de realmente cumprir aquela minha meta de fazer aquele meu objetivo do dia. E essa missão ela é dividida em 2 momentos. O primeiro momento é o YouTube, em que eu vou publicar um vídeo semanal, contando as reflexões da semana, os momentos que eu pensei em desistir, os fracassos, que eu espero que não tenha, porque senão vou ter que voltar pro dia 1, as vitórias, aquilo que pra mim foi importante naquela semana. E o outro lado é no Instagram, onde eu irei fazer publicações diárias falando sobre essas atividades que eu estou fazendo, o cumprimento dessas tarefas diárias de cada uma das missões. Por que isso é importante? Tá? É porque existe uma teoria de que no digital, para que você possa realmente se destacar, existem 2 grandes caminhos. É você ensinar uma habilidade que você já domina, um conhecimento que você já tem e é inerente a você, ou você adquiriu com alguém e está repassando para o seu público, modo que é justamente iniciar um processo e documentar esse processo. Eu estou partindo para o modo 2. Por quê? Por 10 anos eu sempre fiquei no modo 1. Utilizava o digital para o ensino somente, não documentar as atividades que eu fazia, ou até porque eu não tenho esse costume de expor muito a minha vida. Eu sempre preguei isso para os meus alunos, para os meus mentorados, de não é necessário expor a vida. No entanto, eu acredito que essa modalidade que eu vou fazer agora é uma modalidade que não é invasiva e faz entender um novo processo, um novo tipo de criação de conteúdo que foca no seguinte aspecto: você é o seu nicho. Por muito tempo eu fiquei amarrado às grandes regras do marketing digital, aos grandes gurus. Eu fazia muitos mapas da empatia, avatares e criava inúmeros bloqueios para a criação de conteúdo, mas a verdade é que não, ele precisa ser simples, exatamente como eu estou fazendo aqui, exatamente como eu vou fazer no Instagram, e é algo que esses últimos 2 anos eu tenho reajustado no meu posicionamento. Eu saí daquele grupo dos arquétipos, aquele grupo em que você tem que colocar um blazer para você parecer mais caro. Estudei lançamento, eu já fiz produção de produtos perpétuos, já criei ecossistema de produtos, fui pro high ticket, low ticket, acho que até falei repetido algumas vezes aqui as palavras, né? Mas eu já vi de tudo aqui no marketing digital, já experimentei de tudo. Não vou ser hipócrita em dizer que isso foi em vão, não foi. Tudo que eu estou fazendo aqui agora é um compilado de todo esse conhecimento, toda a minha experiência desses 10 anos e utilizações das ferramentas que eu aprendi em cada um desses grupos e tipos de conhecimento. Além disso, eu sim ganhei muito dinheiro com tudo isso, obviamente, mas de certa forma, quando a gente vive uma vida que não é a nossa, de uma forma que não está atrelada à nossa personalidade, quem nós somos de verdade, se torna algo inconsistente.
e a inconsistência ela é vazia. Obviamente que aqui no digital a gente precisa realmente estar produzindo conteúdo o tempo todo. Eu já fui também da linha de que não, você não deve produzir mais conteúdo e sim, no fim das contas eu voltei atrás e sim, nós temos que fazer conteúdo, sim, é importante, mas sendo nós mesmos, trazendo a minha personalidade para o conteúdo, trazendo a minha personalidade para aquilo que eu quero que meu público assista e realmente entendendo que tem gente que não vai gostar do que eu falo, tem gente que não vai gostar da forma que eu falo, tem gente que não vai gostar do meu assunto. Eu só preciso comunicar com aquelas pessoas que realmente se conectam comigo. Então tudo isso, sabe, faz parte dessa missão número 6. Todo esse reajuste de posicionamento na minha rede social, de uma vez por todas, e realmente colocando em prática isso, criando esse canal do YouTube com esse conteúdo e esse vídeo sendo o primeiro, tá bom? E justamente para essa nova fase eu escolhi o caminho número 2, que é esse de realmente estar documentando alguns processos da minha vida. Nesse aspecto do propósito que eu falei para vocês, né? Entender o propósito do que eu estou fazendo aqui no digital hoje, não somente ensinando ou focando no dinheiro. Todas as conquistas que nós temos nos trazem uma posição de conforto, de anestesia das coisas difíceis. E eu acho que isso realmente, esse projeto de 50 dias vai mudar na minha vida e eu acredito que possa mudar na de vocês também. Esse é o plano, são 50 dias, 6 missões diárias. Se eu falhar em uma delas, eu preciso voltar pro dia 1. Mas eu confesso para vocês que não é uma tarefa tranquila. É um momento diferente para mim, é uma maturidade diferente que eu tenho agora e eu tenho certeza que certas dificuldades elas vão acontecer. Eu digo para você, se você está assistindo esse vídeo e você realmente quer se inspirar em fazer uma tarefa semelhante para poder talvez mudar algum aspecto da sua vida, saiba que é possível. Mas quando a gente estabelece metas e a gente começa a cumprir, o primeiro momento é o mais difícil, obviamente, mas depois os processos eles vão ficando cada vez mais tranquilos e mais fáceis de serem executados. Para mim vai ser de uma maneira, talvez para você possa ser diferente, mas cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade, cada experiência é uma experiência. E esse canal, como eu disse, é um laboratório e esse projeto é o meu primeiro teste. É meu primeiro experimento aqui. E se você também acredita nesse tipo de conteúdo, você também está buscando um propósito na tua vida, já se inscreve aqui no canal para acompanhar a minha jornada e quem sabe começar esse desafio junto comigo. Amanhã é o dia 1 desse meu projeto, eu ainda vou falar um pouco mais dele no Instagram, mas amanhã é o dia 1. Então é isso, o compromisso ele tá selado, vem comigo nessa jornada de 50 dias. Obrigado.